Olá, aventureiros! Sejam bem-vindos ao Brucutu Nerd. Se vocês gostam de Warhammer, se inscrevam, curtam e compartilhem. Vamos espalhar a palavra do Imperador. O clube de membros já está ativo, então quem quiser dar uma força para o canal, assine. Nos ajude a manter o canal funcionando. Agradecimento especial aos membros do canal. Sejam bem-vindos o membro Primary Marines LC PDC, membros Space Marines Death Guard 7 e Pablo Rodrigues 999 e o membro Neófito Axis 04. Esse vídeo é o pedido de um membro do canal, o membro Primary Marines LC PDC, e é um vídeo sobre os Space Marines, suas funções e suas especializações. Acredita-se que no universo de Warhammer tenha em torno de 1000 capítulos legalistas nas forças do Império Humano. Eu digo acredita-se porque não há uma posição oficial da GW, e nem vai ter. Afinal, ela deixará em aberto porque sempre que possível ela poderá criar um novo capítulo se não tiver essa limitação. Dentro desses 1000 capítulos, a maioria segue o Codex Astarte. Então, esse vídeo levará em consideração as patentes e especializações de acordo com o Codex. O que estiver fora do Codex, eu mencionarei o que eu puder encontrar. Para fazer todas as patentes fora do Codex, teria que ler a história dos 1000 capítulos. Aí seria inviável. Percebam que também há algumas contradições de acordo com a fonte. É a GW sendo a GW, e o maldito estagiário que não consegue ficar parado. Mas, basicamente, essa é a lista dos ranks e especializações. Aspirante. Basicamente é um ser humano do sexo masculino que lhes é dado a oportunidade de passar pelo processo para se tornar um Space Marine. O processo de seleção varia de capítulo para capítulo e pode ou não ser voluntário. Os Space Wolves, por exemplo, só escolhem os guerreiros mais ferozes de Fenris, enquanto os Ultramarines têm academias de formação espalhado através do sistema de Macragge. Já os Carcharodons sequestram jovens em qualquer planeta que acharem. Aspirante não é realmente uma patente, mas faz parte do processo de formação do Space Marine, então precisa ser registrado. Neophyte ou Neófito são aspirantes que conseguiram sobreviver ao processo de seleção e foram achados dignos de passar pela implantação do material genético dos primarcas, a famosa semente genética. Sobreviver é a palavra correta, pois a seleção entre os aspirantes geralmente tem uma altíssima taxa de fatalidade, que poderia ser facilmente evitada. Eu acho essa parte de Warhammer às vezes enfadonha. Há um exagero brutal na violência e grimdark. É um desperdício de recursos. Eles já entram como soldados e têm a função de batedores ou como unidade de suporte. É aí que começam a adquirir experiência real de combate. Battle Brother, ou Irmão de Batalha, é o Space Marine formado e pronto para a batalha. É o rank mais baixo. Seria o soldado raso de infantaria do mundo real, e forma o grosso da fileira de qualquer companhia. Suas funções variam. Podem servir nos esquadrões Devastator, como suporte de fogo, esquadrão de assalto ou esquadrão tático. O intuito é que um irmão de batalha seja treinado nos vários tipos de arma para que possam responder aos mais diversos tipos de combate. Se sobreviverem, se tornam veteranos. Aos veteranos é dado acesso às melhores armas e Power Armor, como por exemplo a Terminator Armor, Relic Blades ou Storm Shields. Cabe reafirmar que apesar da honra e experiência, eles ainda são do ranking de irmãos de batalha. Sargento é o primeiro cargo de liderança. É selecionado entre os mais proeminentes membros dos irmãos de batalha. E proeminente aqui quer dizer literalmente qualquer tipo de destaque, pois cada capítulo valoriza algum aspecto sobre outros. Uns valorizam resiliência, outros ferocidade e inteligência. Cada capítulo escolhe seus sargentos de acordo com seus valores. Geralmente o critério é de decisões táticas e frieza durante as batalhas. O sargento tem que manter o esquadrão funcionando, mesmo quando a linha de batalha está desmoronando.
Um sargento comanda até 10 irmãos de batalha. Exemplos da mudança do título de sargento fora do Codex. O equivalente de sargento nos Space Wolves se chama Pack Leaders, ou líderes da matilha, em uma tradução livre. Já nos Dark Angels, seriam os Knight Sergeants, ou Cavaleiros Sargentos, em uma tradução livre. Lieutenant ou Tenente. É uma patente que tinha sido extinta e foi trazida de volta por Roboute Guilliman durante a Cruzada Indômita. A função do tenente é ser o braço direito do capitão, ajudando o capitão a manter os esquadrões da companhia trabalhando em sincronia. É comum que o tenente lidere uma parte da companhia. Isso permite que o capitão possa visualizar e gerir a totalidade do combate que a companhia está envolvida, priorizando o posicionamento tático e decisões como um todo, ao invés de se preocupar com cada esquadrão individualmente. Dependendo do capítulo, o tenente pode ter funções cerimoniais, ou servir como conselheiro e contraponto do capitão. Fora do Codex, podem ser chamados de Battle Leaders, ou líderes de batalha, pelos Space Wolves, ou Castellans, seriam castelões, pelos Black Templars, ou ainda Strike Master pelos Dark Angels. Os títulos mudam, mas a função é a mesma. Ser o link direto entre o capitão e o esquadrão. Captain ou capitão. É o líder de uma companhia, responsável por comandar 100 Astartes e mantê-los disciplinados e com a moral alta. Ele é o responsável pelas manobras táticas durante assaltos planetários ou em guerras no espaço. O capitão da primeira companhia, entretanto, tem uma função peculiar. Ele é segundo em comando apenas para o mestre do capítulo e é tido por todos como seu natural sucessor. É um aprendiz de mestre do capítulo. Fora do Codex Astarte, o capitão pode receber outro título. Nos Dark Angels são chamados de Masters ou Mestres. Nos Space Wolves são chamados de Wolf Lords ou Senhores Lobos. Já os White Scars chamam seus capitães de cães. Já os Black Templars se referem a eles como Marshals, que em uma tradução livre seria marechais. Notem que eu gosto de falar ambos em português e inglês. Isso porque se você de alguma maneira quiser informação adicional, é melhor jogar o título original em inglês. Como não temos tradução oficial para português, se jogar esse título em português, talvez não ache o correspondente correto. Agora vamos a algumas especializações dentro dos Space Marines. Librarians ou bibliotecários. Eu acho esse título engraçado. Sempre penso em um Space Marine em uma Power Armor Terminator tacando livros nos Xenos e hereges. Anyway, os Librarians são Psykers poderosos, que usam poderes vindos do Warp como arma principal. Tem suas funções e especificações subdivididos nas seguintes patentes. Apesar de dar uma pequena descrição do que é cada uma subdivisão e o seu significado em português, usaremos os nomes das patentes em alto gótico. Lexicanium seria alguma coisa como bibliotecário em latim ou alto gótico. O Lexicanium é um jovem bibliotecário que geralmente ainda não participou de nenhum combate e ainda está aprendendo a controlar seus poderes. É a patente mais baixa dentro da especialização dos Librarians. A função do Lexicanium é estudar, manter e catalogar a vasta imensidão de textos dentro do Librarius. Em casos de necessidade extrema, ele pode ser levado para combater junto com outros Astartes, mas por ter um controle ainda impreciso dos seus poderes, isso é severamente evitado. Por causa do estresse da batalha e sua falta de experiência, ele pode simplesmente surtar e explodir no campo de batalha, levando a si mesmo e ao seu esquadrão como baixa. Ou pior, pode se transformar em um portal para os demônios do caos. Quando um Psyker perde o controle, ele pode ser usado pelas forças do caos como porta de entrada para o mundo material. Outra das funções do Lexicanium é o constante treinamento dos seus poderes para que possa evoluir para a patente de Codecier. Codecier ou Codiciador
refere-se a livros ou códigos. Codicier, como os lexicani, passa a maior parte de seu tempo dentro dos librários. Eles têm a função de organizar e supervisionar os trabalhos do lexicani e se reportar aos bibliotecários de alta patente. Ao chegar na patente de codicier, seu nível de controle sobre seus poderes tem que ser quase perfeito. E poucos Psykers progridem além desse nível. Entretanto, o poder de um codicier é imensamente maior que a maioria dos Psykers encontrados no Império. E suas habilidades e poderes são mais do que suficientes para o propósito de seu capítulo. Esses bibliotecários têm controle suficiente sobre seus poderes para ir para o fronte de batalha e ser usado como um soldado. Eles ainda podem receber mais treinamento para se tornar um Epistolary e usar múltiplos poderes de uma única vez em batalha. Mas eles ainda não usam o capuz psíquico para ampliar suas habilidades e poderes. Epistolary, também em latim e alto-gótico, significa escritor de carta. A palavra epístola significa carta e é uma forma muito antiga de se referir a uma carta. É encontrada com frequência em textos antigos religiosos como a Bíblia cristã. São poucos os Psykers dentro do Adeptus Astartes que chegam nesse ranking. Dentro dos bibliotecários não é apenas uma questão de patente, mas de controle sobre seus poderes. Um Psyker é uma bomba ambulante, com um disparador muito sensível. Por causa dos imensos problemas com Psykers, tivemos o Conselho de Nicaea. Deixarei um card aqui para o vídeo. Um Epistolary é um Psyker de extremo poder e controle dentro do Adeptus Astartes, e detém duas principais funções. A primeira é que são poderosos Psykers de combate. Eles podem literalmente devastar o campo de batalha com seus poderes. A segunda função é comunicação. Ele pode servir de comunicação entre todos os membros em algum grau de comando dentro do capítulo. Isto dentro de um planeta, ou até em naves orbitando o planeta. O alcance e a clareza da comunicação obviamente depende do nível de poder do Epistolary em questão. Os Epistolary usam o Psychic Hood, ou capuz psíquico, para aumentar suas habilidades ofensivas e defensivas, e têm acesso a qualquer arma à disposição dentro do capítulo. Chief Librarian, ou chefe bibliotecário. São os mais poderosos e habilidosos Psykers dentro de um capítulo. É o comandante dentro dessa especialização, e todas as outras patentes se reportam a ele. Apenas uns poucos bibliotecários chegam a esse cargo. O nível de poder e controle necessário para subir a essa patente beira o absurdo e inatingível. A função do Chief Librarian é ser o mestre do Librários e guardar a história de seu capítulo. Também é sua função ser um membro do Conselho Sênior do capítulo, responsável por escrever a história do seu capítulo. Também faz parte das suas atribuições treinar e selecionar novos bibliotecários e cultivar novos Psykers dentro do capítulo. Todos os Astartes que demonstram alguma forma latente de poder Psyker devem obrigatoriamente passar por sua examinação e julgamento. Ele também detém geralmente um cargo de conselheiro ao lado do mestre do capítulo. As variações desse capítulo fora do Codex incluem Rune Priests ou Padres da Runa, em uma tradução livre usada pelos Space Wolves. Os White Scars usam o título Storm Seers, ou os Videntes da Tempestade, ou ainda aqueles que veem a tempestade. Entende agora por que eu falo em inglês? A tradução para português pode dar muita margem para interpretação. Caplans ou capelães. Sua função é manter a fé e a pureza e os rituais dentro do capítulo. E tem duas subdivisões como Judiciar, Ecclesiary e Master of Sanctity. Traduzido simultaneamente como Judicial, Reclusiário e Mestre da Santidade, todos com a mesma função: manter a fé e a pureza e a moral elevada em capítulos que adoram o Imperador como um deus. Sua função é manter a adoração plena. A fé dos Astartes sempre ardente. Nos capítulos como os Ultramarines, que não adoram o Imperador como um deus, pelo menos não oficialmente,
A sua função é manter as tradições originais do capítulo e as ensiná-la aos novos Astartes. As variações desse título são as seguintes: Wolf Priests, ou Padres Lobos para os Space Wolves, e Interrogator, ou Interrogador para os Dark Angels. A título de curiosidade, Priest também pode ser traduzido como Reverendo. Apothecaries, ou Apotecários. Sua função é cuidar dos feridos e colher a semente genética dos caídos. Sem eles, um capítulo seria extinto. Bom, pelo menos até a chegada de Belisarius Cawl e os Primary Marines. Mas a sua função ainda é de extrema relevância, pois sem as sementes genéticas colhidas por eles, dos Astartes mortos, os capítulos dependeriam de fontes externas. Os novatos dessa função são chamados de Helix Adaptes, e o líder entre eles é o Mestre Apothecarian. Fora do Codex temos exemplos dos Bold Angels. O título dado aos seus apotecares é o Sanguinary Priests, ou Padre Sanguinário. Entre os Space Wolves, o Wolf Priest também pode ter essa função. Tech Marines, ou os Fuzileiros da Tecnologia. Essa tradução fica simplesmente horrenda. Sua função é manter as armas e equipamentos do capítulo em perfeito funcionamento. Para isso, ele tem que ir para o Senai dos Adeptos Mecânicos. Sim, o Senai. Enquanto os mecânicos são os engenheiros graduados na faculdade, os Tech Marines são os técnicos do Senai. São facilmente distinguíveis pelos seus servos braços em suas costas. Fora do Codex, a variação desse título inclui Iron Father, ou Pai de Ferro dos Iron Hands, ou os Iron Priests, ou Padres de Ferro dos Space Wolves. Master of Signal, ou Mestres do Sinal. Melhor traduzido como o Mestre da Comunicação. Esse vocês não conheciam, tenho certeza, porque nem eu conhecia. Para meu espanto, é uma patente especializada dentro do Codex Astarte. Eu nunca vi um Space Marine com um rádio nas costas. Para quem viu ou curte temas militares, é comum esses operadores de rádio durante a Segunda Guerra Mundial. Existem oficiais especializados em comunicação até hoje, mas durante a Segunda Guerra Mundial e durante a Guerra das Coreias eram muito mais comuns. Depois da década de 50, os comunicadores ficaram menores e, embora ainda existam oficiais especializados em comunicação, virou uma função cada vez mais rara. Mas voltando para o Warhammer, o Master of Signal era o Astarte responsável pelas comunicações durante a Grande Cruzada e a Heresia de Horus, e sua patente era abaixo dos pretores. Quando ainda eram legiões com quase 100 mil Astartes, eram oficiais próximos aos comandantes que auxiliavam a organizar a comunicação. Eram também conhecidos como centuriões ou cônsuls. Como o próprio nome fala, ele é o responsável pela coordenação e comunicação do capítulo, o que é uma função primordial, principalmente se o capítulo tiver poucos ou nenhum Psyker. Chapter Ancient, ou o Ancião do Capítulo. Sua função é carregar a bandeira do capítulo, também conhecido como Standard Bearer ou Portador do Estandarte. É um Astarte veterano escolhido a dedo para carregar o estandarte, a bandeira do capítulo. Geralmente é um indivíduo que faz parte da guarda de honra do capítulo. Sua função é elevar a moral do capítulo. Para quem não tem afinidade com o mundo militar, ou é uma pessoa comum, parece bobagem essa questão de moral. Mas a moral do exército na vida real faz um exército perder ou ganhar batalhas. Os exércitos na vida real fazem de tudo para manter a moral elevada e fazer com que seus soldados tenham empenho na hora do conflito. Em Warhammer não é diferente. Cada estandarte em Warhammer já teve em centenas de batalhas, e cada irmão de batalha entende exatamente cada nuance e referência que está no seu desenho. O portador desta bandeira é escolhido por sua bravura e simbologia. O título de ancião está reservado apenas aos guerreiros provados em batalha, guerreiros que seus irmãos o veem como nobre e confiável, e são considerados como extremamente nobres. Ser um ancião do capítulo é uma das patentes mais prestigiadas dentro dos capítulos, que seguem o Codex Astarte. Chapter Master, ou Mestre do Capítulo.
é o líder supremo do capítulo e a patente mais alta que um Space Marine pode alcançar. A essa honra só é reservada a lendas como Marneus Calgar, dos Ultramarines, ou a Luis Dante, dos Blonde Angels, e ainda Logan Grimmar. Sua principal função não é a batalha, embora sejam guerreiros ferozes com centenas ou milhares de anos de experiência em guerras de todas as variações, e no combate de todo tipo de Xenos e hereges. Sua principal função é administrar o capítulo e lidar com a política do Império. É a ponte que liga os Space Marines ao administrado, pois, apesar de não receberem salário, os Space Marines ainda precisam de armas e munições, além de questões legais e administrativas e logísticas. Geralmente, ele fica no mundo natal do capítulo. É ele quem administra e supervisiona as frotas do capítulo e a defesa planetária. Se necessário, ele pode ir ao fronte de batalha e atua como um general atuaria administrando um exército. Para quem não é familiarizado com o mundo militar, um exército é uma subdivisão das forças armadas do país. Uma força armada de um país é composta por vários exércitos em tempos de paz, e cada general lidera um exército. Em tempos de guerra, esse número salta e se tornam dezenas de exércitos dentro de um mesmo país. A Alemanha tinha cerca de 25 exércitos durante a Segunda Grande Guerra, por exemplo. Exemplo de exércitos famosos era o Terceiro Exército do general George S. Patton, dos Estados Unidos, ou o Primeiro Exército comandado por Erwin von Wiesebelin, da Alemanha, ambos durante a Segunda Guerra Mundial. Voltando ao Warhammer, fora do Codex, os títulos dados ao mestre do capítulo é de Supreme Grand Master ou Mestre Supremo do capítulo, para os Dark Angels, ou Great Wolf, que seria Grande Lobo para os Space Wolves. Já os Black Templars têm o High Marshal, ou Alto Marechal. E os Raven Guard usam o Master of Shadows, que é um título fenomenal. Traduzido seria o Mestre das Sombras, que ainda soa fenomenal. Cabe lembrar que são em torno de 1000 capítulos, e todos que não estão dentro do Codex podem usar variações desses títulos e patentes. Esse vídeo foi particularmente trabalhoso e exigiu uma tonelada de pesquisa. Quem quiser dar uma força para o canal, usa lá o Pix e nos mande uma moeda lá. É a melhor forma de ajudar não somente o meu canal, mas qualquer canal que você siga. O Pix vem direto para a gente, enquanto o YouTube demora enormemente para nos entregar qualquer valor, e ainda arranca cerca de 40% de qualquer valor que você doar. A quem não puder ajudar, não se preocupe, o seu like já ajuda muito, de verdade, ajuda muito mesmo. Nos ajude, faça um Pix de qualquer valor. R$1, R$2 será de uma ajuda monumental. Qualquer valor mesmo. Qualquer ajuda é mais do que bem-vinda. Nos ajude a manter o canal funcionando. Se você chegou até aqui, digite Neófito nos comentários. É um gesto simples, mas de extrema importância para o canal. E novamente, se você puder, se torne um membro. Isso ajudará grandemente o canal. Se você gostou, considere se inscrever. Curta e compartilhe. Vamos espalhar a palavra do Imperador.